Boa noite. Guardar um pouquinho, o pessoal chegar. Olá! Oi, tudo. É bom porque a gente vai posicionando aqui a câmera, né? Então, é bom a gente fazer um teste antes para ver como é que vai ficar aqui certinho. Deixa eu só pedir uma coisinha. Eu vou sair e já entro. Peraí, só um minutinho, tá? Será que eu consigo entrar de novo? Peraí. Tá, só um minutinho. Oi, Maria Luísa. Oi, Fernanda. Está fazendo uns testes aqui. Você vai fazer com esse vídeo mesmo ou você quer fechar e abrir outro? Não, a gente já pode fazer. A Fernanda já entrou, a Maria Luísa já entrou. Tem 5 pessoas já aqui. Tá ótimo. Bem-vindos todos. Estou só posicionando aqui para ver se ajeito. Tá ótimo. Agora melhorou. Corta a cabeça ou arruma. Boa Ah, é noite. uma coisa. Oi, Elaine. Tudo bom? Boa noite. Tá falando boa noite. Esperar uns minutinhos. Boa noite a todos e todas, né? As mulheres são as que mais As, pro- lives. as professoras estão entrando aí, ó. A Elaine é Vamos dar um professora. aviãozinho, A quem quiser Maria dar um Luísa. aviãozinho aí, né? Já vou mandar aqui também. Você sabe que eu não sei escrever na coisa da live aqui? Ah, eu também fiquei de ver isso. Eu vou aprender e te falo como faz. Gente, vai mandando aviãozinho para as professoras que vocês conhecem aí. Eu já estou dando uma olhada aqui e mandando para as professoras que eu conheço. Estou procurando aqui para ver se tem um lugar aqui. Para ver se tem um lugar que coloca. Acho que é você que tem que colocar, né? Porque você que abriu, acho que é você aí. Não vai. Uma pena. Uma pena. Ah, podemos começar, depois a gente tem que aprender, vou ter que Você colocar. vai gravar essa live? Bom, Tá. Então vamos começar, né? vamos. Fala um pouquinho quem você é, se apresenta para o pessoal. Sim, boa noite, gente. Eu sou a Fernanda Rosa. Eu estou professora, né, na rede municipal aqui de São José dos Campos. Dou aula para os anos finais, né, na rede municipal. Sou professora de língua portuguesa, também sou professora de espanhol. E sou consteladora, né, formada em constelações familiares pelo direito sistêmico, Theta Healing e também Barra de Axis. Agora, com curso de movimentos essenciais também, tudo para ajudar na prática mesmo, da sala de aula, da vida, né? Primeiro para nos conhecer, né? Eu acho que a gente chega numa fase do autoconhecimento. A Vivi, oi linda, boa noite. E isso, eu trabalho com constelações com cartas, né? A minha constelação é com cartas, ela é individual. A gente estava até fazendo as constelações em grupo, mas com a pandemia precisou parar, né?
E eu faço um pouco do trabalho sistêmico também dentro da sala de aula, que a gente vai falar depois um pouquinho. Então, hoje esse mês eu resolvi conversar com algumas professoras, né? Eu sou psicóloga, o ano passado eu fiz um trabalho com alguns professores de inteligência emocional e dentro desse trabalho tinha, né, uma professora que estava fazendo formação em constelação e ela sempre me perguntava, como eu sou facilitadora de constelação, né? Sempre me perguntava alguma coisa, que aquilo que eu estava passando, se o que podia colocar nessa consciência sistêmica na sala de aula, em uma das escolas, né? E foi bem interessante, porque aí eu tive que adaptar, né, a linguagem da inteligência emocional, da questão, como trazer isso para a sala de aula, né? E aí eu fui pesquisar, conversar com elas, como que é todo esse processo. Aí por isso que eu vim conversar hoje com a Fernanda, né? Para a gente saber como que foi essa experiência dela na escola com essa consciência sistêmica, como que ela conseguiu aplicar isso, né? Dentro da escola e eu queria saber de você um pouquinho sobre essa parte. Na verdade, agora, né, André, a gente está numa nova era em que existe a pedagogia sistêmica, né? Então, é o trazer o sistêmico para dentro da educação. Inclusive, ontem eu tive uma reunião à noite sobre pedagogia sistêmica, porque agora está abrindo esse movimento, né? Trazendo para dentro mesmo da educação o lugar do professor, né? Da gente falar do nosso lugar de professor. E o olhar para os alunos, né? Porque eu até hoje estava pensando, né, durante o período de história, né? Há muitos anos, quem era o professor, né? O professor era uma pessoa de muito respeito, era uma autoridade, e também era uma pessoa bem distante dos seus alunos, né? Era aquela autoridade ali e os alunos lá, e tá tudo certo. O professor estava ali apenas para ensinar, ele não se envolvia, né? Com a vida do aluno, né? Os pais tinham até receio de chegar perto dos mestres, né? Então, era muito alto, era uma patente mesmo ser professor. Com o tempo, isso foi se perdendo, né? E a gente também foi para um lado mais humanizado da coisa, mas por um tempo. E eu acho que agora que a coisa está retomando, o professor perdeu um pouco a identidade dele, né? Ele perdeu um pouco essa identidade de ser o educador. E aí ele passou a se envolver nos emaranhados da vida de seus alunos, né? Ele começou a, né, se emaranhar com eles e no ponto de às vezes olhar para uma mãe, olhar para um pai e falar assim, coitado desse aluno com essa mãe, coitado desse aluno com esse pai, né? Quando, na verdade, a gente sabe que todos têm o pai e a mãe certo para si, né? O pai e a mãe que vai trazer o aprendizado necessário para aquela criança naquele momento. Então, eu acho que o movimento sistêmico, ele vem trazer esse olhar, né? O olhar do professor do seu lugar de professor, né? De olhar aquele aluno, porque a gente tem muitos alunos com comportamentos difíceis na sala de aula. Mas a gente também tem aqueles alunos que são quietinhos, né? E nenhum nem outro é bom ou melhor, ou pior, né? Então, porque a gente não olha só aquele indivíduo que está ali na sala, né? Na verdade, a gente tem que olhar o que vem por trás dele, né? O que tem por trás desses alunos, todo o sistema familiar dele. Por que que aquele sobe na carteira, derruba as coisas, liga, xinga aí, né? E por que que o outro fica tão quietinho, né? Qual é a repressão que um tem, qual é a repressão que o outro tem? Ambos têm uma repressão aí, né? Ai, porque esse é livre e esse é preso. Não, ambos têm a repressão. Então, eu acredito que esse movimento sistêmico veio para isso, né? Para nós que nos perdemos no tempo, né? Dos educadores, né? De estar na função educar ali, né? De estar na sua função professor e não mãe da mãe, mãe do pai, nem mãe do aluno, né? E olhar desse olhar de professor para o seu aluno e ver através do seu aluno
o pai e a mãe, né? Porque, na verdade, todo esse alvoroço que a maioria faz é porque ele quer que você olhe para a mãe ou para o pai dele, de alguma forma. E quando a gente, às vezes, toca nesse assunto com a criança ou com o jovem, isso toca ele, né? Então, eu tenho lido muito sobre isso, inclusive eu trouxe até um livro aqui que eu recomendo, depois a gente pode escrever, que é esse livro aqui, ó, Olhando para a Alma das Crianças. Aqui fala da pedagogia sistêmica, né? E fala desse comportamento do aluno em relação à sala de aula, né? E o quão ele quer, na verdade, que olhemos para o seu sistema, né? Ele está honrando o seu sistema, ele está olhando para alguém que foi excluído, ou ele quer que alguém veja alguém do sistema dele. É inconsciente, mas é muito real dentro da sala de aula. Perfeito. E eu fico pensando assim, né? Como você falou dessa questão de inversão, né? Do papel do professor, eu fico pensando assim, quem será realmente o nosso cliente, né? Quem é o cliente? Né? A gente pensa que é o aluno, será que é o aluno mesmo, o nosso cliente, né? Ou será que é o professor, o pai e a mãe, né? Hoje eu fico olhando assim, né? Como se a gente pegasse uma peça quebrada, qualquer coisa que tivesse quebrado em casa, né? Computador, alguma coisa, e a gente levasse para o conserto. E a gente tem uma expectativa que aquele lugar vai consertar, né? E quando a gente pega aquilo piorado, como que fica, né? A gente quer brigar, a gente quer ter razão, a gente fala que não levou daquele jeito, levou quebrado, mas não estava tão quebrado, né? Então eu fico pensando na escola assim, sabe? Os pais têm uma expectativa quando levam sua criança, que também já está difícil para ele, né? Que também ele não está dando conta, ele não tem o suficiente para doar aquele amor ou tudo que ele precisa, ele também não recebeu, né? Dos seus pais, isso já vem ali de gerações. Quanto que é difícil para ele, né? Chegar na escola e deixar o seu produto, que é o seu filho, né? E chegar lá e às vezes por um bullying a criança fica mais introvertida, como você falou, ou aprende mais coisas e fica mais agressiva ainda, né? Então, assim, eu fico pensando assim, quando a escola, quando o, a escola, a diretoria chega e fala para o pai, olha, como que está seu filho? Cadê a responsabilidade da escola, do professor? Cadê a responsabilidade do pai, né? Então, é saber realmente essa questão do lugar, né? Esse respeito também pela hierarquia daquela criança. É uma quebra de paradigma, né? Porque a gente acha que os professores acham que o aluno é o cliente, né? E na verdade não é, né? Então, quando você coloca o cliente com respeito, né, o pai com respeito, em relação a tudo que ele viveu, como você falou, nossa, ter dó daquele aluno, porque tem pais daquela forma, né? Mas é assim, a vida foi assim. Ele vai ter que aprender a lidar com aquilo. Ele tem a força para o destino dele, né? O que nós somos, salvadores dele para caminhar com a própria perna dele, ou mostrar que ele tem força, né? Seja lá psicólogo, seja professores, ele tem força dentro dele, do sistema dele, para lidar com tudo isso, né? Com todas as questões que envolvem a vida e a vida principalmente dentro daquela família, né? Então, eu falo na inteligência emocional que a capacidade maior é a destreza social, que é inspirada pelo professor, na verdade, é a capacidade de inspirar pessoas, a destreza social, né? Então, como que é, né, estar na sua presença, inspirar, né, no seu papel de professor, amando aquilo que você faz, inspirando aquele aluno, né, a ser alguém ou parecido, ou seja lá qual matéria, você dá aula de português, né? Eu dou. Então, a professora de português, meu filho, inspirou muito ele. E ele faz várias coisas assim, ligadas à redação, umas coisas assim de trabalho hoje, né? E é bem interessante isso, né? E assim,
e quanto que isso pode desenvolver futuramente, né? Hoje a gente não sabe se ele vai ser, se você trabalha na comunidade, se ele vai ser só um balconista amanhã, um frentista, você não sabe se ele vai ser um segurança do banco que você vai estar, mas ele vai ser um profissional inspirado por você, independente, né? A gente tem aquela mentalidade do acadêmico, ele tem que ser, fazer faculdade, uma série de coisas, como a gente gostaria. Nem todos vão chegar até aí. Mas se eles amarem aquilo que eles fazem aonde estiverem, né? A gente gosta de ser atendido por um bom frentista, por um bom balconista, né? Por qualquer pessoa que realmente, assim, que a gente gosta de ser visto, né? Como que é isso, né? Eu queria que Sabe você falasse um pouquinho é, sobre essa visão. eu tenho 20 anos de sala de aula, né? E eu percebi que, assim, os alunos que me davam muito trabalho em sala são hoje grandes líderes, né? Eu tenho contato com muitos dos meus alunos, mas muitos mesmo. E eu tinha um aluno que eu lembro quando eu ingressei no estado, nossa, esse menino me dava um trabalho em sala de aula, ele não queria estudar, era lindo, as meninas ficavam babando em cima dele, e aí eu que dava mais trabalho ainda, né? E hoje ele é gerente de uma loja de calçados aqui em São José dos Campos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. E ele tá cada vez mais bonito, sabe? Ele já sabe da beleza dele, então vai na academia. E assim, aquele trabalho que ele me dava, eu era bem no início da minha carreira, eu não sabia nem lidar com aquela situação, era a liderança dele aflorando, né? Era aquela questão do eu quero liderar, né? Talvez hoje, com mais maturidade, com mais experiência, eu lidasse com essa situação de uma outra forma, né? Eu perceberia que ele tem essa liderança, então eu traria ele para mais perto, para ajudar, para, sabe? A gente tem que olhar um pouco as habilidades dos nossos alunos, né? Porque eles chamam a atenção para aquilo que eles querem desenvolver. Então, aquele aluno que muitas vezes dá muito trabalho é essa liderança que ele quer botar para fora, que ele quer fazer funcionar, que ele quer. Na última escola que eu dei aula, foi numa periferia, e eu tinha um aluno que, nossa, ele não parava um minuto, do sexto ano. E ele gostava muito de mim, menina. E aí eu trocava de sala e ele era um cisco. Eu entrava na sala, os alunos começavam a rir, né? Eu falei, por que vocês estão rindo? Ele estava de cócoras no final da sala, atrás de uma carteira, porque ele queria ficar na minha aula. Mas ele me dava muito trabalho, sabe? E eu tinha que levar ele para a sala de aula do outro professor, porque ele queria ficar ali. E um dia eu descobri que ele vendia bala no centro da cidade. E aí, uma professora de uma outra escola encontrou ele vendendo. Aí ela contou para mim, mas menina, ele tem uma lábia, ele fala tão bem. Mal sabia ler e escrever, sabe assim? Mas ele tinha esse dom. Ele tinha, não, ele tem, né? Ele vende bala na cidade ainda. E ele consegue convencer as pessoas de que aquela bala é boa, de que ele vai vender, sabe? E é um cisquinho, ele é pequenininho. E é isso, sabe? Então, esses alunos, eles clamam para alguém que olhe para eles de uma outra forma, né? Porque naturalmente a gente olha assim, ah, eu vou entrar naquela sala daquele menino que não para, que me dá trabalho, né? Então já vai com aquele. Mas o que que esse menino espera do mestre dele? O que ele espera do professor que vai entrar? Sabe por quê? Porque nós somos referência, ainda somos referência para nossos alunos. Então, se na casa dele, com o perdão da palavra, é um inferno, ele espera na escola encontrar algo de acalentador para ele. De alguma forma. E às vezes, sabe, André, eu percebo que nós, professores, não sabemos lidar com essa situação. Porque as coisas elas foram transformando muito rápido. Né? Então, o professor, ele ainda tem na mente aquele pedestal e aquela distância do aluno. Hoje não, gente, hoje os meus alunos, eles têm o meu WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eles tiram dúvidas comigo.
Eu só determino o horário, mas assim, professor, eu não consigo abrir o arquivo. Olha a diferença. Quando na vida nós tínhamos o telefone do nosso professor? E eu vejo assim, não, eu vejo assim, muita resistência e medo por parte de muitos colegas. Ai, não vou dar meu telefone. Imagina que absurdo, né? Então, é um olhar diferenciado. É claro que você tem que ainda continuar do seu lugar de professor, de pessoa que tem vida, né? Que tem família, que tem direito ao final de semana, mas que mudou, né? Hoje você está mais próximo do seu aluno, né? Hoje você faz um pouco mais parte da vida dele. Você não pode se emaranhar, mas você tem que entender que as coisas elas estão modificando e a educação modifica a passo de tartaruga, mas a vida é como um The Flash. E a gente está sendo atropelado por isso tudo e não está sabendo lidar com essa situação, né? Então, assim, Verdade. é tudo isso, né? Por exemplo, vou falar professora de língua portuguesa. Eu só percebi que dar gramática não resolvia quando eu fiz o Enem. Porque a minha OCC fala assim, gente, gramática por gramática não vai levar o aluno em lugar nenhum. Eu falava, como não? Ele tem que saber a gramática, né? Quando eu fiz o Enem, que não tinha uma pergunta sequer de crase, eu caí de costas. Eu caí de costas. Eu falei, meu Deus, mudou. É leitura e interpretação, sabe? É diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar humanizado. A Silvana falou que humanizou, é isso mesmo. A educação ela É, está humanizada, né? Ela modificou e a gente precisa enxergar, mas do nosso lugar. Então eu vejo sim, dessa forma, sabe? E eu vejo também que a visão dos pais também não mudaram, né? Porque às vezes eu trago um tema e a gente debate, fala sobre, pesquisa, e o caderno do meu aluno vai em branco para casa. E aí o pai liga para a diretora: olha, o meu filho foi para a escola e ele não fez nada, né? Eu acho ótimo quando acontece isso. Eu, inclusive, falo, ai, por favor, pede pro pai vir conversar comigo, né? O que é não fazer nada? Porque na época dos pais era cópia, 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 né? Eu sequer dou conta. jogação de conteúdo, né? Joga conteúdo, não faz a criança pensar, né? Exato. E as próprias crianças falam, professora, você não vai dar texto pra gente copiar? Então E olha como o ser pensante, né? é sistêmico, né? É sistêmico. Poxa, minha mãe aprendeu assim, minha avó aprendeu assim, né? Eu espero aprender assim, mas as coisas já não são mais assim. Isso, e conversar em grupo, né? Quanto que os alunos estão precisando disso, né? Dessa troca, né? Que existe a visão de você como professora, mas existe a troca entre eles. Nossa, essa matéria é ruim mesmo, deixa eu te ajudar aqui, vamos trocar aqui. Isso está faltando muito agora na pandemia, né? Essa troca, né? Esse momento de trocar entre eles, né? E sabe, tá difícil, né? Essa questão. Sim. Mas eu achei bem interessante você estar falando daquele menino lá no intervalo, porque a gente não pode desvalorizar. Por mais que ele tenha as dificuldades deles, ele aprendeu alguma coisa do sistema deles. Então, ele tem os saberes da infância dele. Talvez alguém na família dele tenha essa lábia, né, que ele imitou e ali ele se sai bem, ele já pegou o jeito, né? E é bem interessante a psicologia positiva, porque antigamente a gente dava muito valor em QI alto, os professores babavam ovo desses alunos que tinham notas altas, muitas vezes até, né, discriminando os outros, né? E agora essa psicologia, nova psicologia, Carol Dweck, a psicologia do sucesso, esse livro é muito bom. E ele fala disso, né, que os grandes CEOs
dos Estados Unidos, eles achavam que eram pessoas com QI elevado. Inclusive, deixaram algumas empresas serem coordenadas por essas pessoas extremamente inteligentes. E eles perceberam que essas pessoas, elas não sabem lidar com problemas. Porque a vida toda foram protegidos, eles evitavam, a coisa que eles queriam é tirar nota e essas questões. Quando chegava para trabalhar numa empresa grande, eles não conseguiam liderar, né? E aí o que acontecia? As pessoas que são os grandes CEOs hoje são exatamente aquelas que enfrentaram dificuldades na vida, não foram bons em todas as matérias, né? Mas que tinham problemas com a família e conseguiram uma coisa chamada resiliência, né? Através da resiliência, da resolução dos seus problemas diários, eles conseguem liderar. E provavelmente, como você mesmo falou, já tinha essa liderança ativa em si, né? Também não se deixou levar por algum comentário de algum professor, de alguém que ele não era um bom garoto, né? E ele acreditava no taco dele, né? E aí chegou a isso. E aí, por que que eles perceberam isso? Porque ele não foge dos problemas para resolver, vai às vezes até na linha de produção, não fica só se reunindo com os empresários. Houve até as empresas comentam assim, fale direto com o presidente. Eles têm essa linha direta com os seus funcionários para ter ideias novas, debater, conversar, premiam os funcionários. Isso é sistêmico. Aquele funcionário mais velho que na empresa, que trouxe uma ideia legal, eles premiam com dinheiro, uma série de questões, e vai lá ver os problemas e resolve para eles, é comum isso, porque eles foram acostumados a isso desde a infância, né? Então, quando você fala que ele está vendendo bala hoje, quem sabe amanhã o que esse menino não vai estar vendendo, né? Né? É os saberes da vida, a gente não pode excluir os saberes da vida, junto com os acadêmicos, é que formam alguém, né? A gente não pode excluir. É nas dores, ele está vencendo as dores dele, independente dos problemas dele no dia a dia com a sua família, né? Sim, sim. Fico imaginando isso. Mas sabe, Andréia, falando dos alunos, a gente também precisa olhar para o professor, né? A gente está falando aí do aluno, do professor que olha para o aluno, do professor que olha para a família, do professor que olha para a escola. E quem olha pelo professor? Exatamente. É exatamente aí que por isso que eu até fiz essa. Porque, na verdade, no ano passado, antes da pandemia, eu ia começar o trabalho com os alunos, né? Eu já tinha começado a atender os alunos da escola e ia começar o trabalho com os alunos. Começou a pandemia, quem começou a adoecer e também cheio de problemas foi os professores. A angústia de toda hora, vai voltar agora, vai voltar agora. Coisas novas, mexer com tecnologia, muita gente não estava acostumado, né? E uma série de demandas diferentes, né? Porque foi um período de adaptação grande com perdas, né? Porque perdeu-se a sala de aula, pesos que a gente chama de objetivais, né? Perdeu-se a sala de aula, perdeu-se para muita gente o contato com o aluno, né? Que era precioso para alguns professores, perdeu-se sonhos, uma série de coisas, separações houveram, e também perdas físicas de familiares, né? Uma série de questões. Então, eu, assim, comecei a fazer o trabalho de inteligência emocional com eles por conta disso, né? Para que eles lidassem com essas demandas da sua própria impotência perante tudo que estava acontecendo, perante o Covid, perante as coisas que estavam acontecendo com os alunos, porque muitos alunos não conseguiam a tecnologia para assistir a aula, uma série de coisas que estavam, né, assim, ainda está, mas, né, no começo foi bem difícil, né, e essa questão de lidar com as suas emoções, né, de impotência, de medo, de raiva, de tristeza, como lidar consigo, se cuidar para um equilíbrio, para poder cuidar do outro, né, essa é a questão, porque é a mesma coisa de você colocar sua dor no bolso para ver a dor do outro. Até quando você aguenta É, eu, enfiar debaixo do eu tapete? acho que nós, educadores, né, a gente tem que parar com essa mania de super-homem e Mulher Maravilha, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer mostrar eficiência. Então, isso adoece, porque nós não damos conta. A verdade é que não estamos dando conta, né? A demanda é muito grande.
né? Os trabalhos, eles triplicaram, né? Os alunos não estão na escola, mas os papéis e a burocracia aumentou muito, né? Então, eu vejo com os colegas, a gente conversa muito, é o que é possível, né? A gente precisa entender o nosso limite, a gente tem limite, né? E para não adoecer, a gente tem que respeitar esse limite. Eu consigo até aqui. Daqui para frente eu preciso aprender, né? E vestir essa roupa do aprendizado também, né? Porque como a gente sempre teve esse pedestal de potência, né? E não é mais uma potência como era, não que deixou de ser, mas não como era, né? Eu acredito e eu vejo pela minha mãe, né? Minha mãe também é professora. Ela fala para mim, às vezes, agora eu acho que a gente vai amadurecendo e a vaidade vai ficando maior, né? Mas quando eu era mais nova, eu ia trabalhar de tênis, camiseta, calça jeans. Minha mãe falava assim: minha filha, imagina, eu sempre fui de salto, de roupa social, minha unha sempre feita. Eu falava: ah, mãe, não dá. Não dá, não, porque eu sento no chão, porque, né, eu gosto muito dessas coisas. Agora que a gente está impedido de chegar perto, aí dá para a gente ir madame, dá para ir de salto, mas quando é possível, eu gosto de sentar no chão, de fazer roda, né? Eu acho que é isso que a educação espera de nós, no sentido de ser mais livre. Nós temos que ser mais livres. A escola, ela tem que ser prazerosa, tanto para nós professores, quanto para os nossos alunos. Quanto mais a gente luta com essa nova era da educação, mais a gente sofre. E eu Com tenho visto, certeza. eu tenho visto que aqui na prefeitura as atividades online, né? Alguns, né, colegas, eu não sei como são nos outros lugares, eles falam assim: você faz atividade na sua casa, bate uma foto e envia. Aí eles criaram esse hábito. Daí começaram a mandar mensagem assim: professora, eu não estou conseguindo enviar. Eu falei: não quero que envie nada. Não precisa enviar nada. Você vai fazer na sua casa. O dia que você vier para a sala de aula, nós vamos corrigir. Porque senão nós não damos conta. Pensa eu olhar trabalho por trabalho de aluno que fez na casa dele, tirou foto e postou. Então a gente tem que ir adaptando, sabe? A gente tem que entender o limite e como é que eu posso fazer para ser bom para mim e para o meu aluno. Sim, é perfeito isso, essa questão do limite, né? Saber lidar com as suas próprias questões e saber quem você é, né? Quem você é e o que você oferta, o seu lugar, né? É o que a gente está falando, né? Então, qual o meu lugar aqui, né? Perante toda essa tecnologia que está sobrecarregando, né? E ainda por cima dentro de casa, e já mistura a hora de fazer janta com a hora de também, porque também são mães, né? As professoras são mães, são pais, né? Como dar atenção para o seu filho ao mesmo tempo, né? Fazer essa dança, né? Vamos dizer, essa dança ser benéfica para si e para o outro, né? Para a sua família e também para o aluno e para si mesma, né? E papelada atrás de papelada que você mesmo falou que aumentou, que era todos os professores reclamando, que a demanda aumentou de papel, então assim, deixou de ser prazeroso porque não tem contato lá com o aluno, tete a tete, ao mesmo tempo aumentou papelada, burocracia, né, que muitas vezes tem, às vezes tem alguns professores até que fogem desse assunto de burocracia, né, Ai, sim. que já era pesado antes, né, ficou pior, né, agora. Não é. Então, Mas eu assim, a gente tem que acionar gatilhos, né? Que facilitem para todos, né? Que facilitem para nós, que facilitem para os nossos alunos. É assim, é árduo, gente. O trabalho do professor, ele é árduo. Eu acho que todo professor, quando ele escolhe a profissão, ele não está escolhendo uma profissão de olhos fechados, né? É por isso que a gente até faz os estágios. Eu acho que tudo isso traz para nós essa consciência. Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho também prazeroso, né? Hoje eu estava aqui sim, sentada fazendo um jogo, né? Aí eu fiquei 3 horas fazendo o jogo. Aí passei para minha filha, falei, joga aí, vê se deu certo.
5 minutos. Então, é isso. A gente passa 3 horas elaborando para eles fazerem 5 minutos. E tudo bem, é isso, né? É esse o nosso trabalho mesmo, né? Eu falei para ela, meu Deus, eu fiquei aqui montando, se der errado é isso, se der certo é aquilo, e você fez em 5 minutos, né? Mas ela falou, mãe, mas ficou muito legal, nossa, os alunos vão adorar. Então, assim, é isso, sabe? É esse prazer de você ter esse trabalho árduo, mas você ter um resultado desse seu trabalho. Isso não tem preço. Eu desconheço a profissão que tenha isso, né? Eu, no começo da minha carreira, eu dava aula de espanhol, então eu dava aula em escola particular. Eu lembro até hoje, eu não esqueço nunca mais. Eu dividi a turma em regiões, né? Em países. E um aluno, eu coloquei ele Porto Rico. Ele odiou. Nossa, ele me xingou até a alma dele. Esse país horroroso. Nananana. Olha, tem 5 anos que ele está morando neste país e ele se formou pela USP, professor de espanhol. Pensa o quanto eu fiquei feliz. É bom, né? A gente vê isso, que a gente faz milagres, né? É Muito maravilhoso. bom. Então, E às vezes é uma coisa que você nem tem ideia, né? Que isso vai ter uma repercussão dessa forma, você né? acha? É simplesmente deixar ele andar, tipo, com as próprias pernas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa sistêmica que você fez em sala de aula, porque senão depois a gente vai ficar muito em cima do tempo, falta 20 minutinhos. Na verdade, assim, quando eu fiz o curso de constelação, né, eu vi muita clareza nessa questão das dificuldades dos alunos em sala de aula, de se centrar para a sala, para a aula, de respeitar o outro, né, de parar de falar mal da mãe do outro, porque, gente, em sala de aula é um tal de xingar a mãe do outro que é um negócio impressionante. Mas eu percebi que xingar a mãe do outro não é pela mãe. É porque se eu xingar a mãe dele, ele vai ficar uma fera. E aí que o bicho vai pegar fogo. Entendeu? É nesse sentido que eles falam da mãe do outro. Então, quando eu comecei então a fazer o curso, nossa, veio uma clareza muito grande. E eu peguei uma sala que ninguém queria. Essa sala ninguém queria, porque era uma sala de repetentes, de alunos grandes, e dava um trabalho, né? E eu lembro que quando eu entrei em abril, então já tinha outra professora, já tinha começado a dar aula para essa turma, era um 8º ano. E o professor que dividia a sala comigo, no primeiro dia, ele veio até a porta da minha sala e falou: boa sorte. Eu não vi nenhum professor conseguir dar aula para essa turma. Falei, ai meu Deus, seja o que Deus quiser, né? E aí eu comecei a conversar com eles, e na época eu fazia direito, contei para eles que eu fazia direito, e que eu dava aula de manhã de português, de tarde de espanhol, e à noite ia para a faculdade. Nossa, eles ficaram, né? Nossa, professora, como é que você dá conta? E a gente começou a conversar. Então eu trouxe a minha vida para dentro da sala de aula, né? Mostrei para eles que assim, estudar é para sempre, se eles quiserem realmente. E fui conversando, e fui conhecendo um pouquinho e vi as dificuldades. Então, eu falei para eles, eu gosto de trabalhar com meditação, gente, porque meditar, e fui explicando tal. Vocês me autorizam se eu quiser fazer isso aqui na sala? Ah, sim, professor. Aí um dia eu levei para eles uma meditação no YouTube. Falei, comecei, né, com toda aquela, estava me sentindo a própria consteladora dentro da sala. Coloca o pai, coloca a mãe, olha para o pai, olha para a mãe. E aí eu fazia isso um dia sim e um dia não. Aí na semana de prova, teve uma semana de prova que eu não fiz. Nossa, eles ficaram apavorados. Eles chegaram na sala, você não vai fazer meditação? A gente vai fazer prova, é semana de prova. E eu falei, gente, mas se eu fizer a meditação, vai perder um tempo da prova, porque a prova tinha tempo. Não tem problema, professora. A gente faz 5 minutos, então. Nossa, que lindo que foi isso, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu tirava foto e mandava para a diretora em aula mesmo. Olha isso que está acontecendo aqui. E assim, meses depois, o professor que deu aula, dava aula do lado da minha sala, veio na minha sala e falou: o que você fez? Porque há 2 meses eu não conseguia dar aula quando essa turma vinha para a sala de aula, porque era sala ambiente, né? Então eles que trocavam.
Aí eu falei, olha, eu estou fazendo um trabalho com eles de algo que eu estou aprendendo, né? E eu acho que está dando certo. E eu comecei a fazer, então, um trabalho sistêmico de olhar para a mãe e olhar para o pai. E foi bem emocionante, sabe? Teve um momento que eu tive até medo de não dar conta, porque foi bem forte, né? Teve uma aluna que ela, na hora do intervalo, ela não queria me deixar fazer intervalo, ela queria ficar ali comigo, porque ela queria fazer os exercícios no intervalo. Então, vinha ela e uma amiga, porque ela tinha uma questão muito forte com a mãe, ela não aceitava a mãe dela, né? Não aceitava o comportamento da mãe, né? Então, eu fiz esse exercício, mas olha, foi tão intenso, essa menina caiu no chão, em prantos e não queria olhar para a mãe. Então foi um trabalho muito bonito. E ela me dava muito trabalho também, sabe? De rebeldia. E depois que a gente fez todo esse movimento, era como se ela liderasse a sala assim, gente, vamos prestar atenção. Professora, eu fiz a tarefa. Sabe? Olha, até me arrepia. Então, foi um trabalho muito gratificante. Depois, no ano seguinte, eu fui para uma outra escola, que é considerada a melhor escola da prefeitura aqui de São José. E eu conversei com a diretora, pedi para ela se ela permitia eu fazer esse movimento em sala. Ela falou: não, pode fazer, não tem problema nenhum. E eu tinha aluno que a mãe tinha falecido, né? Então, toda vez que eu pedia para olhar para a mãe, ele chorava muito. Aí eu fiquei na dúvida: será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo mal? Um dia ele veio na hora do intervalo e falou: ai, professora, obrigado pelo que você está fazendo. É bom para mim. Ele falou assim: é como se eu tivesse o direito de desabafar, né? Porque talvez em casa ele não pudesse chorar, enfim, né? E foi um trabalho lindo. E aí um dia uma amiga minha de matemática foi lá na minha sala. O que você está fazendo com os alunos? Eu falei, por quê? Não, porque eu falei que eu ia dar uma prova surpresa. Aí eles falaram, não, não, vamos meditar primeiro, vamos meditar primeiro. Eu falei assim, e você meditou? Ela falou, eu? Não, eu fiquei olhando, porque daí eles falaram assim, professora, abre o YouTube, apaga a luz, põe no canal tal, que a gente vai meditar. Então, assim, vale a pena. É um trabalho gratificante. É de formiguinha, porque no começo eles dão risada, né? No começo eles acham que é palhaçada, que é, né? Então, assim, demora. Eu levei uns 2 meses até chegar ao ponto deles entenderem o silêncio, deles entenderem a importância daquilo, entendeu? Não pode desistir. Eles dão risada mesmo. Daí eu levo aquele sininho, né? Aí eles querem. Então, assim, eu deixo livre para ser um negócio mais prazeroso, o máximo que eu posso. E com isso a gente ganha a confiança deles, a gente ganha o respeito deles nesse momento de possibilitar a eles essa paz, né? É uma paz que de repente eles não têm em lugar nenhum e que é possível ter na escola. Então, assim, eu tenho boas referências disso. Foi um trabalho muito gostoso que eu fiz com os alunos. Aqui no meu prédio eu tenho um vizinho que foi meu aluno, que ele fala assim: ai, que saudade das suas meditações. Então, é muito gostoso, gente, vale a pena. A gente pode tentar do nosso lugar e com muito respeito, porque vai ter aluno que não vai querer fechar o olho, que não vai querer, porque ele não quer olhar para as questões dele, ele não quer nem olhar para ele direito, né? Então, às vezes eu levava espelho e fazia eles se olharem no espelho, e tinha aluno que não queria olhar. E às vezes ia lá no intervalo e falava: posso olhar agora? Para ninguém ver que olhava no espelho, sabe? Então, é se abdicar um pouquinho, né? Ah, eu não tinha intervalo às vezes? Eu não tinha, mas o que eu tinha de retorno valia qualquer café, né? Então, é isso. Eu chego até a ficar emocionada, porque é um trabalho bem, bem gostoso de fazer. Infelizmente, agora com a pandemia, não é possível fazer, né? Mas vale a pena, é muito bom. Muito bom, parabéns. Obrigada. E foi quando ela contou essa história, quando a gente tem que levar isso para o pessoal ouvir, né? É, Eu fico imaginando, assim, que tipo de meditação você colocou, né? Mas, assim, o fato de ser uma meditação reverenciando os pais já é importantíssima, né? sim, E sim. tem algumas meditações no YouTube. O fato deles atingirem o seu próprio silêncio, né? Porque é o seu tempo, né? Existe a resistência de entrar naquela dor, a resistência com relação aos pais, né? Então, essa aceitação para a gente já não é fácil, imagine para eles, né? É, não. Mas eu fico imaginando assim, que professor seria
capaz de fazer algo assim. Um professor que está realmente também honrando seu pai e sua mãe, que teria uma força para fazer isso, né? Como você falou, você é consteladora. Mas será que um professor que não fez né, uma constelação, olhando atrás de si o pai e a mãe, né? A cultura que ele recebeu e todos os saberes, todas as questões, né? Que trouxe da infância mesmo, que a gente estava comentando, saberes acadêmicos, e olhando atrás daquela criança, o pai e a mãe dele, né, os saberes que ele trouxe, né, reverenciando os ancestrais dele, né, e olhando como igual, né, assim, também como dores que também carrega, né, é assim, não como menos, né, mas com as suas dores que também carrega, o quanto que isso, né, dá força para aquele aluno, né, não é menos, né, e com essa amorosidade toda que você está falando, que você perdeu o café, mas ganhou em outras coisas, né? Ganhou em amorosidade, ganhou em amizade, ganhou uma colheita que você, aliás, um plantio que você fez que tem uma colheita, né? Até seu vizinho acabou falando que ainda sente falta disso, né? Em algum momento que ele tiver com alguma questão na vida dele, ele vai falar, né? Tipo, às vezes um processo seletivo numa empresa, alguma coisa, será que se eu fizer meditação como eu fazia na prova, né? Será que eu vou melhor, né? Tipo, eu tô tão nervoso, né? Ele já está aprendendo ali que ele pode trabalhar com questões quando ele estiver mais ansioso, mais assim, temendo alguma coisa, ele pode ir para um silêncio, né? Ele pode honrar o pai e a mãe dele para ganhar força para ir para aquele lugar, né? Independente das questões que aconteceram, né? Porque a gente não pode mudar o passado, muito menos a vida dos nossos alunos, que são difíceis, assim, muitas vezes com cargas muito pesadas, mas a gente pode ensinar eles a integrar tudo isso no coração, né? Fazer sim para tudo como foi, não adianta ficar brigando. É. Porque se ele fica de briga com a vida sempre vai trazer desafios para ele brigar, 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 e assim vai, né? É diferente é como se a gente brigasse todo dia porque o sol nasceu, né? Ou que a lua apareceu, né? É um dizer sim para tudo isso, é um sentir, né? Diferente de, né? Seria integrar, paciência, nasci nessa família, aconteceu tal coisa, e aí, né? Isso vai dar força para o meu destino ou vai tirar a minha força, né? É integrar isso dentro de si para que dê força, né? E honrar isso, pai e mãe, que deu a vida. Não importa se fez uma personalidade dele que tenha feito coisas horríveis, porque tem gente que sofre mesmo, né? Com pais, né? Difíceis, mas a vida foi preservada, o sucesso dele é a vida. E o que fazer com tudo isso? Na hora que ele for, eu acredito que na hora que eles forem fazer algo, essas crianças vão sempre lembrar desse momento que você ensinou, né? Então, assim, não é só, como você falou, né? É humanizar a educação, né? A gente não está lá só, é onde a psicologia e a educação se integram, né? Formar seres humanos, né? É o desenvolvimento humano, né? E a humanização, é o que você falou, né? Então, assim, a gente não está lá só para julgar conteúdos, né? E outras coisas também, né? A gente está lá para ser humano, de qualquer forma, em qualquer profissão que a gente tenha, né? Se a gente for mais humano, mais solidário, né? E não é por dinheiro, né? Porque o ganho é muito maior, né? É, não. E outra, né? Nós somos o grande ali, né? Eles são só os pequenos, no sentido de hierarquia, né? É, eles, poxa, a gente tem uma experiência, a gente tem uma vida, e olhar para essas crianças que elas também vão ter, né? Elas, quais são as experiências que virão para elas ainda? Né? O que a gente pode acrescentar com a vida da gente mesmo para eles? É diferente, é tão engraçado. Eu tenho no meu computador uma mansão, né? Aí um dia um aluno falou assim: Nossa, professora, é sua casa? Falei: Ah, gente. Aí eu não terminei de falar, um lá do fundo falou: Claro que não, né? Você acha que se ela tivesse uma mansão dessa, ela estava aqui?
Então, assim, a visão do possível, né? E aí eu falei, eu poderia ter uma mansão como essa e ser professora, e tudo bem. Qual o problema disso? Exatamente. Né? É essa Quando visão, você trabalha por amor, né? Quando você trabalha por amor. trazer para eles também, sabe? Essa coisa, o professor ele ganhou um espaço de coitado. Uhum. Ele tem um espaço de coitado, coitado do professor, né? Não, a gente não tem nada de coitado. Nós temos uma profissão e a gente está ali para exercer essa profissão que nós escolhemos ou que a vida nos trouxe, não importa. Se eu não estou mesmo satisfeito com essa profissão que me trouxeram, o que eu vou fazer de diferente? Com certeza. Né? É, porque a gente pode, de repente, essa profissão pode dar porta para muitas outras, né? Eu já mudei tanto de profissão. Vixe, eu nem falo muito, porque eu até Ah, brinquei com a Sheila. Assim, eu acho que a gente devia fazer uma live sobre isso. Pode trazer para os professores ou para outras profissões também. Porque, gente, de verdade, mudar de profissão, tudo bem, né? E tem gente que é, isso mesmo. então, fica lá impregnado, porque é ali que eu vou ter o meu dinheirinho, né? E é uma visão muito medíocre, né? Eu acho que a gente tem possibilidade. O universo abre possibilidades, infinitas possibilidades. Eu posso ser um professor nota 10 como tem na revista Escola, um notável professor, ou eu posso ser apenas mais um. O que eu quero? Sim. E muitas vezes a gente passa pela experiência daquilo que a gente não quer para saber aquilo que a gente quer. Exatamente. Né? Por exemplo, né? A minha mãe, na época que eu queria ser enfermeira, minha mãe não deixou, porque a minha mãe era enfermeira, e falava assim que é muito difícil ser enfermeira. Mas a minha mãe tinha a visão dela, ela trabalhava na Camargo, com crianças com câncer, e ela falava que ela não queria que eu passasse por isso, né? Então, assim, aí eu fui ser programadora. Terminei a programação, fui fazer enfermagem. Não adianta, né? Não adianta. E aí fui para psicologia, porque dentro da enfermagem eu percebi que eu era uma excelente psicóloga. Olha, Eu trabalhava com paliativo e aí foi, né, galgando as coisas conforme, né? A gente dançando conforme a música, conforme os tempos, conforme o dinheiro dava também para né, bancar os estudos, né? E a vida foi me levando. E cada momento tem a sua grandeza. Eu fui grande em cada profissão que eu tive, né? E isso me deu uma experiência. Eu jamais vou ser uma ex-enfermeira. não, a gente não É é muito nunca. interessante. Isso. Olha, nem É muito interessante. separa de alguém, a gente tem ex-marido, viu, gente? Não existe É, marido. Ninguém teve o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, mas ex você nunca vai ter, porque sempre vai fazer parte, né? E aí a Silvana falou que cada tô vendo. um é um pilar para diferentes casas. Então, esse pilar vai se construindo, desconstruindo para atendê-los. É isso mesmo. É essa Lindo. desconstruir. Obrigada pela contribuição, Silvana. Ai, que lindo, adorei a nossa live, foi ótima. É isso que eu ia falar, já está acabando, você quer deixar uma mensagem final? Ai, É um eu bate-papo, deixei né, Fê? É um bate-papo vontade. aqui. Eu acho que assim, a nossa profissão, professor, é uma profissão muito gratificante. A gente, olha, tem que ter olhares diferenciados, né? É, a gente sabe do desvalor do professor, financeiramente, né? Socialmente também a gente perdeu muito. E só que eu acredito que nós, professores, a gente precisa sair também da questão do vitimismo, do coitado do professor. Não, nós temos uma profissão, nós somos um profissional como qualquer outro profissional. Eu acho que no momento em que nós erguemos a cabeça e nos posicionarmos mesmo como professores e abrirmos a mente para o novo, eu acho que a gente vai ter uma qualidade de vida muito maior, né? Muito aquém do só ganhar bem, mas o ter uma vida, o sentir o prazer no que faz, né? Tinha uma frase que veio na minha cabeça, as frases elas somem, né? Como é que é? Se não é bom o que eu faço, então eu faço ser bom.
né? Então, assim, dar o melhor de mim para aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Porque o universo vai trazer para mim aquilo que eu mando. Se eu estou emanando coisas boas, gente, coisas boas virão. Agora, se eu vou ficar emanando a parte ruim, aí, desculpa, não tem como melhorar. Eu acho que é isso. Verdade. Nossa, ficou lindo. Linda a sua mensagem, né? E é isso, né? Faça melhor aquilo que você faz. André, eu quero Se você não agradecer, tiver, vai certo. agradecer muito o seu convite, fiquei muito feliz. Quero agradecer a todo mundo que participou até agora, assistiu a live. Gratidão de todo o meu coração. E quem sabe a gente vai fazer outras com assuntos bem pertinentes também como esse, viu? Muito obrigada. Com certeza. Estamos aqui, né? Assim, motivadas, né? Então, assim, eu convidei a Fernanda para lançar um bate-papo também entre os professores, para a gente colocar questões que não estão boas, né? No dia a dia. Assim, como que eu posso dizer? Não vai ter nada assim de coisa sistêmica. A gente queria ouvir, né? Vocês falarem, a gente queria acolher vocês, né? E aí, quem quiser entrar nesse bate-papo, o grupo vai ser no WhatsApp, mas é só para colocar o link no dia, né? Ele vai ser fechado, é só para colocar o link no dia, provavelmente pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? E eu vou deixar no link da bio. Aí é só vocês acessarem, porque lá tem um bate-papo com o pessoal da saúde. É só acessar bate-papo com os professores que vocês já caem lá no grupo. Tá, já está na bio já. Saindo aqui, se vocês quiserem acessar, né? O meu Instagram é constelação, underline, André, underline, Flávio, né? Aí vocês vão lá para a gente conversar um pouco. Vai ser nas segundas à noite, a partir do dia 7 de junho, né? E a gente falar um pouco dessa inteligência emocional, o que que é isso, como trabalhar as emoções, como conversar, falar um pouquinho, né, de si. Quem não quiser se abrir também, a gente dá uma aula, tá tudo certo. Que rolar, rolou, É o momento né? nosso, Dos né? sabotadores, sabotadores internos, conversar um pouquinho dessa questão na sala de aula, como é que está esse desafio hoje. Eu acho que vale a pena a gente falar das nossas angústias, se vocês sentirem que é ambiente para isso, né? Então estejam super convidados, aguardo vocês lá, né? E acho que a Fernanda também vai estar aí, dia 7, né? Com Sem a dúvida. gente. Então, a partir do dia 7 de junho, todas as segundas-feiras de junho, até 28. Isso. Bom? E vamos ver. Se formar um grupo grande, a gente pode até continuar mais, depende da demanda. Né? Essa é a minha maneira, como psicóloga, de contribuir para a saúde emocional dos professores, tá? Vai ser de coração, uma gratidão, é voluntariado, não é nada pago, né? E espero vocês lá, tá bom? E uma excelente noite, gratidão de coração, Fernanda, por ter aceitado o convite, gratidão a todos que assistiram a gente até agora. E fico feliz e espero que tenha contribuído bastante aí para o dia de vocês. Eu também, gente, ó, Beijo grande. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.